Boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui o teu, o meu, o nosso Store Podcast, onde nós contamos histórias e em breve contaremos também a sua história. Lembrando você que este projeto é um projeto feito pelo Dr. Luiz Arthur e também comigo, Freitas. Lembrando também que nós temos parceiros aqui que nos ajudam a manter e trazer esse programa no ar todas as segundas e quintas-feiras. É a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta por excelência, trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O supermercado Super Vale, varejo atacado é aqui. O doutor Ademir Cruvinel, advogados, a Celeiro Casa do Cowboy e também a Semiplan Genética e ATF, sêmen, corte e leite das maiores centrais do mundo. Também a Rurales, compra e venda de imóveis rurais e urbanos. A União Farma, a farmácia do Adeilson. Sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, Academia do Lisandro. Também temos o Laboratório em Análise Clínicas e Citológicas, o LIB, que nosso amigo Linauer, parceiro tanto da barbearia, também como do Store Podcast. O nosso amigo Paulo Coelho, com rações, sal mineral, proteinado e também herbicida. E também com a gente, Auto Posto Central e TRR Vale Diesel, aonde eu e você abastece o seu carro. Lembrando que se você comprar, consumir os produtos que você precisa nesses parceiros, você também está ajudando esse projeto a chegar um pouco mais longe. Lembrando também que você que está vendo, não esquece não, é muito importante para esse programa que você se inscreva, que você compartilhe e que você curte. E deixa também o sininho de notificação, que aí você vai estar sempre sendo notificado assim que a gente lança um novo vídeo, um novo podcast, tá bom? Você também pode seguir a gente no Instagram, Store_Podcast, onde você também pode seguir, compartilhar e também curtir para nos ajudar. Estamos hoje com o pastor, o nome dele é meio complicado, eu vou chamar de Jander, que é mais fácil, de Auliframa. Ele atua como pastor presbiteriano, renovado, e ele veio de longe hoje para conversar e também a gente conhecer um pouquinho da história desse homem de Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de estar aqui agradecendo por esse convite maravilhoso, E eu creio que essa palavra vai edificar muitas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Jandecir, por ter aceito o convite. Logo que a gente conversou, você já de imediato aceitou, veio de longe, E também agradecer ao Paulo Henrique, que está junto, acompanhando ele, de tiraram esse tempo, para vir para a Cacilândia, essa noite chuvosa, E a gente fica muito honrado pelo aceite de vocês. Queria perguntar para você, Jandecir, como é que foi essa tua caminhada no pastoreio? A nossa jornada, o nosso início foi no ano de 1999, Onde minha mãe, meu pai, meus irmãos, sempre na caminhada, na jornada cristã, é onde todos os cultos que eles iam, eles sempre pediam para nós. Falava assim para nós que para nós irmos para a igreja, que eu era o caçula de casa
que eu era o único que não tinha ido para a igreja ainda, né? A família toda era evangélica? Era toda evangélica. Não nasci num lar cristão, né? Eles batizaram com... Minha mãe tinha 40 anos de idade, mais ou menos, né? Nessa faixa. Eles eram evangélicos ou vieram da igreja católica? Vieram da igreja católica. O católico não. O católico é aquele que pratica o catolicismo e vai na igreja, né? Então, praticamente não tinha... Frequentador. Não tinha religião alguma, né? Minha família. Mas vieram num momento muito difícil, né? Num momento de provações. Foram para a igreja, aceitaram o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador e ficou o caçula de casa, que foi eu. E chegou no último instante, onde eu só gostava de festa, de estar no meio das baladas, né? E chegou num belo dia, no mês de setembro, outubro, né? Minha mãe estava na igreja participando dos cultos e um belo irmão chegou nela, né? E é bom quando a gente ouve a voz do Senhor e confia, né? A Bíblia sempre vai nos orientar a confiar na palavra do Senhor. E ela confiou naquela palavra que foi lançada ao coração dela no ano de 1999, que ela e a sua casa iria servir o Senhor. E passando-se aqueles dias, aqueles momentos, né? Tudo, e minha mãe sempre chamando nós para nós irmos na igreja, e chegou o último dia do ano de 1999, e a igreja nossa tem o costume até hoje, né, de passar a virada do ano orando, né? Vamos passar o Réveillon, nós vamos passar orando, de joelhos, orando. E naquele dia eu tinha marcado uma festa para mim ir até numa cidade chamada Sudminúcia, não sei se vocês aqui já ouviram falar. Sim. E nós iríamos para a cidade de Sudminúcia. E chegou naquele belo dia, o carro, né, quebrou, e minha mãe me fez o convite: olha, vamos para a igreja, que depois do culto, né, o seu cunhado vai te dar um cachorro quente depois do culto e nós iremos participar ali, né, de um banquete. Beleza. Eu falei: eu vou para a igreja, mas eu não vou por causa da palavra, eu vou por causa do cachorro quente. Mas eu nem sabia dessa promessa que Deus havia feito na vida da minha mãe. E quando eu cheguei, fui no culto, quando chegou faltando 15 minutos para meia-noite, o irmão pregando a palavra ali sobre a mulher, havia fluxo de sangue, 12 anos, né, e tal, foi até ali na orla da veste de Jesus e tocou e foi curada e tal, e aquela palavra entrou dentro do meu coração. Uma palavra edificante. Eu falei: meu Deus, se Jesus curou essa mulher do fluxo de sangue, ela pode curar o meu pai, né? Meu pai estava passando um processo de enfermidade, o Senhor pode curar meu pai. E naquele momento, aquela palavra foi entrando, e quando eu peguei em si, eu estava em lágrimas, chorando. Olha só. E o irmão pegou, faltando 15 minutos para meia-noite, falou: antes da gente colocar isso de joelhos, eu gostaria de fazer um apelo aqui. Quem quer aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador? Eu estava ali, eu e mais uma moça, estávamos ali, eu ergui minha mão de imediato, falei: eu quero entregar minha vida a Cristo. E naquele momento a minha mãe pôde dizer que ela e a sua casa serviam ao Senhor Jesus. Amém. E nessa trajetória, hoje nós estamos no ano de 1924, né? 2024, aliás. E faz 24 anos que nós estamos nessa jornada cristã. É um processo muito doloroso nós chegarmos até aqui, mas muito gratificante diante do Senhor. Olha, que bacana. Quantas vitórias o Senhor tem dado para nós chegarmos até aqui, né? Eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor cuidou de nós. Nossa, bacana. E esse processo que é interessante, né, pastor? Que o mundo sempre questiona, o mundo meio que se torna conversa de boteco. Uhum. O cara só vai pela dor. Outros, nunca vi ninguém pelo amor. E esse processo de conversão, pelo que eu vejo, você falou, inclusive, uma história bacana, bonita. Você ouviu a palavra, foi sem nenhuma pretensão,
e de repente essa palavra imediatamente produziu fé e tocou em você, e quem sabe hoje se você escutar ela não tem aquele efeito que ela tinha, né? Baseado naquilo que o próprio Cristo fala para Nicodemos naquela conversa, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Eu acho muito, muito bacana, aquele que é nascido do Espírito, né? Então você nasceu no Espírito dentro da própria igreja, produzido pela ministração da palavra, que a fé veio pelo ouvido da palavra, né? Mas foi nesse momento de dor. E a gente pode seguir isso como base? Não, o cara só vem pela dor, não vem pelo amor. Eu fico assim, meio que, tem hora, meio que perdido, assim, em querer até responder isso, porque é muito complicado, porque as pessoas acham, falam, não, o cara só tá assim porque tá sofrendo, por isso que ele tá indo pra igreja. Eu vejo assim, nossa, ainda bem que ele encontrou um caminho, mesmo na dor, né? Mas eu vejo pessoas também que vão, pessoas que não têm significado, não estão sofrendo, não, mas ele ouviu a palavra de igual modo, porque o sofrimento é muito relativo, todo mundo sofre em alguma área da sua vida. Uns potencializam mais, outros menos, mas o processo de dor é um processo de aperfeiçoamento do nosso caráter também, né? Isso. Eu acho que ir para Cristo está muito além de estar com dor ou estar sem dor, não é isso? Como você enxerga isso? Minha visão sobre isso, no meu caso, né, eu vim pela dor, vendo o sofrimento, né, do meu pai e tudo, e passando aquele processo difícil, e eu também estava indo por uns caminhos meio tortuosos, né, da vida, né, aonde eu comecei a ter conhecido, né, a drogas, o mundo das drogas, a bebida já tinha ultrapassado os limites, né? E eu vendo o sofrimento dos meus pais, naquela noite eu decidi a ir para a igreja. No meu caso, eu vim pela dor, né? No meu caso, no caso da minha família, nós viemos pela dor. Muitos sim vêm pelo amor, né? Da palavra, quando é penetrante, né? Como espada de dois gumes, né? Ela penetra até a divisão da alma. Então, ali a gente vê que muitos vão pela dor, mas eu posso dizer, nesses 24 anos de caminhada cristã, né, que nós servimos ao Senhor, 95% do povo que eu conheço até hoje, praticamente nós podemos dizer que vieram pela dor. Pela dor. De alguma aprovação, não importa se é enfermidade, ou conjugal, ou financeiro, sim, alguma área da sua vida, sim, ele levou ele perdeu o controle, né? Isso. Ele perdeu o controle de alguma coisa, tanto emocional, e ele procura. Que teve que levar ele a Cristo, entendeu? E como que a igreja recebe esse pessoal, essa galera que vai chegando? Porque, de uma certa forma, perdeu o controle das suas próprias emoções, né? E aí se desespera, e bom que está procurando em Deus. E a igreja, ela meio que... não é a porta da salvação, né? Mas é meio que a ponte, né? Não que seja só ela esse caminho, mas é o caminho que a sociedade em si tem como referência, que é a igreja, né? Pelo menos assim eu tenho essa referência, né? Ainda que a igreja não salva, quem salva é o Cristo, né? Quem leva a gente para o céu é Cristo, mas e é bom deixar isso bem lembrado, né? Porque a pessoa fala, nossa, a igreja não salva, realmente, a igreja não salva ninguém, mas ela tem um papel muito fundamental para fazer essa linha, né? Porque se você não tem quem explique, se você não tem quem prega para poder gerar fé nas pessoas, porque a pregação ela vem, né? A fé vem pelo ouvir, né? E ouvindo a palavra, isso vai crescendo. E como que a igreja acolhe esse tipo de gente que chega desesperado? Chega abraçando, chega, opa, calma, é por aqui? Porque essas pessoas costumam aceitar tudo que enfiam nelas, né? Então, a gente costuma dizer, naquele momento da dor, naquele momento de dificuldade, de enfermidade, que às vezes a pessoa está enfrentando, nós costumamos dizer que nós usamos aqueles salmos 133, né? O quão bom suave é que os irmãos vivem em união. Vamos abraçar a causa, não importa o jeito que a pessoa está vindo, não importa a circunstância que ela está vindo para a casa do Senhor. O nosso papel na terra é apacentar, né? Nosso papel na terra é abraçar a causa de todos, não importa se é uma enfermidade incurável ou curável, ou que seja uma separação, que seja algo difícil, que a gente olha algo financeiro, mas nós iremos e abraçamos, que nem hoje eu tenho, né, igreja nossa, eu posso dizer a igreja de Auliflama, né, qual nós congregamos há 24 anos. Ela é conduzida por 3 pastores, né? Nós temos lá quase 200 membros, né, na igreja,
E tem o pastor Israel, que é o presidente, né? 80 anos de idade, igual nós estávamos comentando. O filho dele é o vice-presidente, que é o pastor Cláudio, tem sido um grande pai para nós. O pastor Israel é um pai para nós também. E tem sido o pastor Zé Roberto também, que ele faz parte quando a igreja foi fundada, 60 anos atrás, né? E que nem eles falam que no início, para abrir igreja, para abrir as igrejas em voltas, eles montavam tendas, né, nas cidades e usavam cultos de cura e libertação. Pessoas chegavam ali toda destruída, né, toda arrebentada, cheia de problema, eles ali oravam, abraçavam eles, e assim começou a obra que hoje, em volta de Auriflama, existe mais de 30 igrejas construídas através da sede de Auriflama. E como é que é o trabalho da igreja de vocês, o foco dela? Vocês trabalham com célula, trabalham com ministração só dentro da igreja? Como é que é esse trabalho de vocês? Nós trabalhamos com mais ministração dentro da igreja e visitas, né? O pastor Cláudio, ele tem o corpo de obreiros deles, que são os presbíteros, né? Os pastores. E acaba o culto, alguém ali necessita de uma visita, de um auxílio, de uma oração, nós vamos até a casa deles, né? Fazemos este período de oração, trazemos uma palavra, né, para a família. Isso é muito interessante, isso a igreja tem crescido assim de uma forma assim maravilhosa, né? De uma forma muito importante, né? Que a gente encontramos alguém, um amigo nosso, aí começamos a conversar e começamos a convidar eles para fazer uma visita na igreja, um exemplo, eu estou passando por isso e aquilo, vamos até a nossa igreja, vamos até ali, pessoas que não são crentes, né? Aí quando nós pensamos, estamos junto conosco, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É dessa forma que nós, cada uma tem a sua forma de conduzir as suas ovelhas, né? E o pastor Cláudio tem sido um homem muito instruído por Deus nessa parte, né, de libertação, de oração, de estar cativando os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cláudio, né, que tem sido um homem muito usado por Deus naquela cidade de Auriflama. Tem um estudo que em 2032 os evangélicos vão passar os católicos em número de habitantes no Brasil. Vão chegar a 52% de evangélicos em 2032. Esse é um grande desafio para quem é evangélico, né? Principalmente para as igrejas. Como é que vocês estão se preparando para abraçar tantas pessoas que vão vir por aí? Olha, a nossa igreja hoje ela está se preparando, capacitando, né, os homens, mulheres, né, usadas por Deus, né, usadas que eu falo assim, capacitadas na palavra, para estar instruindo esse povo, né, porque nós precisamos do ID, nós precisamos anunciar o evangelho, nós precisamos a sair da rotina em que às vezes nós ficamos todos os cultos, né? É apenas culto no quarto e domingo. E ficamos só entre ali nas paredes. E o mundo lá fora? E às vezes precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de uma visitação. E nós estamos preparados, estamos não preparados 100%, né? Estamos nos preparando para isso, para levar a palavra do Senhor. Que nem nós estamos nesta fazenda Santa Marina, já faz 13 anos. Nossa, numa fazenda só? Numa fazenda só. Ela foi aberta, foi conduzido um trabalho lá por um presbítero chamado Bonfim Neves, há 44 anos atrás. Nossa, então já tem uma igreja, uma capela lá? Já tem uma igreja formada lá dentro da Fazenda Santa Marina. E são só funcionários da fazenda? Só funcionários da fazenda. É claro que que nem vai um pessoal de uma cidade vizinha, Gozolândia, vai um pessoal de Auriflama, vai também, mas maioria, vamos dizer, 90% é o pessoal da própria Fazenda Santa Marina. Olha, essa fazenda é uma fazenda referência no Brasil todo. Eu conheço essa fazenda. Em termos de seleção de Nelore, é uma das principais fazendas hoje do Brasil. Tem fazenda em Uberaba e tem fazenda em Araçatuba. A fazenda é super importante na seleção do gado
PO, né, Nelore? E que bacana que eles estão fazendo esse trabalho de evangelização. Eu não sabia. Depois falou Santa Marina, antes do programa, né? Aí eu liguei, né? Santa Marina, é difícil ter duas, né? Esse nome, né? É do Dr. Jonas Barcelos. E o filho dele que está tocando agora, que é o Renato Barcelos, que está administrando. Eu fiquei encantado de saber disso. E o dono da fazenda, ele é carioca, ele mora no Rio de Janeiro. Ele acha interessante, ou ele é uma coisa, ele é livre, acha importante essa busca dos funcionários, buscar a Deus. Porque o funcionário, você tem uma referência de Deus na vida das pessoas, né, pastor? Porque eu acho que isso tá faltando, né? Demais. Eu comento muito com o Luiz, esse temor a Deus, porque se o cara não teme a Deus, ele não respeita nada, não respeita ninguém. Isso. Né? E o dono da fazenda, ele preza por isso, ele faz questão que a igreja esteja ali, que os seus subordinados, que os seus companheiros de trabalho estejam ali na igreja buscando a Deus. Como funciona essa logística? Olha, louvado seja Deus pela vida do Dr. Jonas Barcelos, porque passou muitas coisas naquela fazenda, né? Muitas coisas, muitas gerências, muitos administradores, né? E louvado seja Deus que o Dr. Jonas ele sempre tem apoiado aquela igreja naquela fazenda, né? Hoje, no culto de sexta-feira passada que nós fizemos lá, tivemos em torno de 70 pessoas, 70 irmãos participando do culto. Nossa, que legal. Né? E foi uma bênção. Deus derramou do teu poder, da sua glória naquele lugar. Nós sentimos muita presença do Senhor. E eu comento com o irmão Paulo Henrique, né? Ele está indo conosco lá. E o dia que um dia dessa de uns tempos atrás, nós não fomos na sexta-feira, e parece que eu me senti em falta comigo mesmo, sabe? Diante do Senhor. Falei, parece que eu estou faltando num dia especial da minha vida. O qual os próprios donos dali me deu uma liberdade tão grande para pregar a palavra do Senhor naquele lugar. Muitas almas se achegaram e estão se achegando aos pés do Senhor. Olha, bacana. Né? O último batismo, nós tivemos o privilégio de estar batizando ali o nosso irmão Paulo, mais a nossa irmã Adriene, mais alguns irmãos ali da fazenda. Uma coisa que eu acho que deve acontecer lá é não ter rotatividade de funcionário. Com esse trabalho de evangelismo que vocês têm, as pessoas tendem a ficar na igreja, né? Eu vejo no nosso dia a dia como tem rotatividade de funcionário em fazenda. Eu não sei, né? Gostaria de perguntar, mas deve segurar mais o funcionário dentro da propriedade também. Para você ver, a gente tem lá o nosso irmão presbítero Valdecir, ele tem 44 anos de fazenda, né? Nossa. E ele a única assinatura da carteira de trabalho dele é do Dr. Jonas Barcelos. Que bacana. Nossa, que bacana. Tem funcionários de 20, 30, 15 anos ali dentro da fazenda servindo a Deus. Amém. Nossa. E isso é muito bom para nós, né? Isso traz uma segurança a mais para nós. Está anunciando o evangelho dentro daquela fazenda. É uma fazenda muito abençoada. Eu prezo muito a palavra do Senhor dentro daquela fazenda, porque é um lugar onde eu me converti. Onde eu me converti de um belo dia que nós mudamos. Eu não morava dentro da fazenda Santa Marina, eu morava numa fazenda vizinha, né? Aí nós fomos para a fazenda e eu me converti dentro da fazenda Santa Marina num culto. E mais alguns 2 anos ficando ali, nós fomos embora para Oliflama, né? E eu conheci minha esposa, Juliana, e eu falei, olha, eu acho que ela não vai querer vir para a fazenda, né? Eu vou ter que ir até ela, né? E foi dessa forma que nós fomos, eu mudei para Oliflama. E logo que nós estávamos ali na Fazenda Santa Marina, o negócio mais interessante que foi que eu recebi uma palavra naquela fazenda, que eu ia embora dali, mas um dia eu ia voltar. Falei, meu Deus, mas eu vou voltar de novo para a fazenda para trabalhar. Eu quero ficar na cidade, né? Mas se passou-se praticamente 6 anos, 7 anos, mais ou menos, o pastor Israel me chamou para ir até a Fazenda Santa Marina. E um negócio interessante, o pastor Israel é o presidente da igreja.
né? 80 anos de idade hoje. Na época ele era bem mais jovem, né? Ele tinha, né, seus 66 anos, 67 anos. Estava mais ativo. Estava mais ativo. Mas uma bênção de pastor sempre me deu toda a liberdade. Como o pastor Israel, pastor Cláudio e o pastor Zé Roberto. Sempre me deu total liberdade dentro da igreja. E chegamos ali na reunião na Fazenda Santa Marina, né? Ele falou, apenas olhou para os irmãos e falou assim, olha, a partir de hoje, não tinha comentado nada comigo. A partir de hoje, o presbítero irmão Jandecir vai tomar conta aqui da igreja da Fazenda Santa Marina. Olha só. Meu coração apavorou. Tremeu. Mas você nunca tinha tomado conta de nada? Liderança, de jovens, nada? Não teve uma escola? Não. Foi na bruta? Foi assim, eu pregava na igreja, né, tal. Mas eu falei, meu Deus, pastor, depois nós conversamos a respeito disso. Nós viemos de lá, aqui, o senhor não me comentou nada. E agora chega aqui... Calma, Deus está no controle de todas as coisas. Quando ele falava assim, calma, Deus está no controle de todas as coisas, poderia ficar tranquilo. Olha que bacana. Né? E nós recebemos, e eu peguei e fui embora para minha casa, coração apertado, eu preocupado, como que eu vou tomar conta do trabalho? Eu não tenho condições, eu não posso vir para a Fazenda Santa Marina, eu não quero vir aqui por vir, eu tenho que vir para fazer a diferença. Né? Pegar um trabalho para deixar ele pela metade... Até hoje, até na minha área profissional, eu não faço isso. Sim. A gente, quando pega as coisas, principalmente para o reino, a gente tem que pegar com carinho. E nessa trajetória toda, de mais de 20 anos, qual foi as experiências que pode compartilhar conosco, com Deus? Essa experiência que eu tenho diante do Senhor... é quando eu olho para Tiago 1:2, que a igreja sem fé ela é morta, sem obras ela é morta. A igreja tem que ter obras. E a maior dificuldade que eu tive quando nós chegamos na Santa Marina, que eu estava já tremendo no meu 4º mês de ministração da palavra naquele lugar, é que eu não via nada acontecendo. Parece que o culto estava sendo o mesmo culto que foi semana passada. Parece que não tinha mudança. E eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Eu já orava, né? Mas eu falei, Senhor, aí sempre eu ouvia a palavra, o Senhor falava, vai ter obras naquele lugar. E se tiver obras, a obra do Senhor tende a crescer. E acabou o culto, um belo dia. Chegou um irmãozinho em nós e falou assim, olha, irmão, sempre me chamaram de pastor, né? Pastor, e tem como você ir na minha casa para fazer uma oração para meu pai? Falei, tem. E nós fomos até a casa daquele irmão. Chegou lá, ele num sofá deitado, né? Uma das experiências que no decorrer desses 24 anos aí na presença do Senhor, que eu tive, que ficou muito marcante na minha vida. E nós chegamos lá no sofá, o irmãozinho deitado, com câncer na próstata, né? Todo pálido. E nós fomos orar por ele. E quando nós oramos, eu ouvi, assim, em cima da mesa, aqueles talheres caindo, sabe? Pá! Eu falei, eu tô ficando doido. Eu tô ficando maluco. Nós nem acabou de orar, a gente nem acabou de orar, a irmã vai servir o bolo. E novamente, aí aquela voz tão linda, suave, veio e falou no meu ouvido, hoje eu estou fazendo a obra na vida do meu filho. E aquele irmão ali, todo debilitado, em cima daquele sofá, eu falei, meu Deus. Eu levantei dali, na hora que a gente foi embora, cheguei dentro do meu carro e o Espírito Santo tocou no meu coração, falou, volta, fala para ele que hoje eu fiz sua obra na vida dele. Eu assustei. Eu voltei e falei, irmão, posso ir ali falar alguma coisa para o irmão? Fui lá e falei, irmão, hoje Deus fez a obra na tua vida. Dessa enfermidade você não vai morrer. E eu criei naquilo. Porque eu vi as mãos do Senhor. Eu vi a fé daquela mulher. Eu vi a fé daquele homem. Sabe, não a fé na minha oração, mas a fé em Deus.
que estava intacto, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele não vai mudar. E naquele mesmo instante eu fui embora para minha casa. Aí alguns irmãos estavam ali com a gente e tal, e eu fui embora para minha casa, e quando foi na próxima terça-feira, a irmã me liga, aos prantos, chorando. Irmão, eram umas 10 horas da manhã, eu me lembro como se fosse ontem, irmãos. Eu lembro como se fosse ontem. Ela me ligou chorando, irmãos, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com o irmão? Eu já pensei, aconteceu alguma coisa com ele. Que ele está em Barretos, né? Ele tinha ido para Barretos naquela terça-feira. O que aconteceu? Irmão, o PSA do meu esposo de X voltou, tá normalzinho, tá beleza, tá uma coisa mais interessante do mundo, e agora nós vamos fazer a ressonância do meu esposo. Aí mais tarde eu ligo pro irmão. Falei, beleza, irmã. Aí quando foi mais tarde, eu falei, ela não vai ligar. Foi mais tarde, ela ligou. Eu falei, irmão, o médico falou, doutor, né, nós temos um médico aqui hoje, o doutor falou assim que só quer ver ele daqui 2 anos, ele está liberado para trabalhar. Nossa. O Senhor curou meu esposo. Nossa, que maravilha. E quando nós chegamos no próximo culto na igreja, já não era aquele pouquinho de gente, já tinha um tanto a mais. Aí o Senhor foi operando milagres, foi operando maravilhas, e aí quando nós imaginávamos, hoje a igreja está repleta de irmãos buscando a presença do Senhor. Olha que bacana. E qual que é o maior desafio? Porque você está na fazenda, você quase não tem rotatividade de pessoas, né? Uhum. Ela é bem limitada. E acaba se tornando família, né, doutor? Fica família, não dá para... É as mesmas pessoas que estão trabalhando o dia inteiro e à noite eles se reúnem para cultuar a Deus. Isso. E tem aqueles probleminhas diários de comunicação e de conduta, né? Entre um e o outro, e um irmão entender o outro. Né? Ah, por que um só canta, por que um só... Para que tem isso, né? No meio. Nada normal, tudo normal, né? E como lidar com isso? Porque depende do que você falar ali, amanhã não tá indo lá para um bairro, o outro tá indo para o outro. Não, amanhã eles estão juntos, trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Né? Para um pastor... E como que o senhor lidar com esse tipo de situação? Porque a igreja vai crescendo, os problemas vão crescendo junto, e a diversidade de pensamentos também da mesma forma vão crescendo. E para lidar com pessoas que se encontram o dia inteiro e no final da noite estão juntos também para cultuar a Deus e tal. E algo mais interessante que eu prezo a minha escola. A minha escola vindo do pastor Israel e do pastor Cláudio. Tudo entregar nas mãos do Senhor, com decência, né? Que às vezes a gente tem que chegar no irmão, tratar com carinho, né? Sabendo que ali é uma alma diante do Senhor. E da mesma forma que nós temos lá praticamente 27 famílias num setor da fazenda e mais algum outro tanto em outro setor da fazenda, mas não todos vão na igreja, claro, né? Uhum. E sendo família, igual você falou, toda igreja, ela existe alguns probleminhas, né? E esses probleminhas, quando vêm para a família, nós tentamos e conseguimos, para a glória do Senhor, resolver ali entre nós, sabe? Não passando para o conselho da igreja, para não levar aquela... Mas durante esses 13 anos dentro da fazenda Santa Marina, eu posso dizer para vocês aqui nessa noite, não tive tantos problemas da forma que eu estava com medo no início. De enfrentar. O meu medo era enfrentar os problemas, igual você disse, né? Igual você perguntou para mim aqui agora. Meu medo eram os problemas, né? Mas, graças a Deus, uns irmãos muito dedicados à obra, uns irmãos muito caridosos, né? Ali naquela fazenda. E fora disso também, eu tenho um grande amigo, né, e irmão, que a Bíblia sempre vai nos relatar que amigos mais chegados que irmãos, né? Sim. E eu posso dizer que ele é meu pastor também, né? Um irmão chamado Paulo Henrique, né? Ele tem um escritório de contabilidade lá em Aldo Flama e
Ele é um cara que A tua vida é premiada de Paulo Henrique, hein? Dr. Paulo Henrique, outro do Paulo Henrique, tem sido uma bênção na minha vida, os Paulo Henrique. E esse Paulo Henrique tem sido um homem muito usado por Deus na minha vida. Todas as vezes os problemas que acontecem lá, eu chego nele, que ele é presbítero também, faz parte do conselho da igreja. Sim. Eu chego nele e falo, Paulo, aconteceu isso e isso que eu faço. Eu procuro a opinião dele antes de chegar até o pastor. Que bom, já filtra, né? Já filtra, né? A gente está ali para apacentar, para não levar tantos problemas ao pastor. Porque as pessoas pensam assim, o pastor da sede, o pastor Israel, ele é obrigado a me ouvir porque ele é pastor. Não, ele é carente também das nossas orações. Ele tem problema igual nós, ele tem dificuldade igual nós, mas ele necessita também das nossas orações. Sim, o maior mal que nós temos, que nos aflige, é o pecado. Né? E o grande mal que eu vejo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia como sociedade, essa sociedade moderna que nós estamos, é a internet. Né? E Paulo sempre fala, o apóstolo Paulo fala para nós não brincarmos com o pecado, né, para nós nos afastarmos do pecado. Como a igreja está lidando com esse problema tão grande que é a internet? Porque é uma coisa, né, Freitas, que está aqui, nós estamos com 2 celulares, né, em cima da mesa, né? É uma coisa que automatizou. Né? Se eu tenho algum outro tipo de problema, está mais distante, né, de mim fisicamente. Mas o smartphone agora dorme com a gente, né? Isso. Como é que vocês estão encarando isso, esse grande problema aí que eu vejo que é a internet? Olha, hoje a internet, ela tem os seus meios de abençoar, igual nós estamos usando aqui nessa noite, né? Para levar uma palavra a vários corações que necessitam, né? E tem muitos que usam ele como maldade, né? Como, enfim, para se autodestruir, né? Como espiritualmente, em vários aspectos. Mas hoje a igreja nossa lá de Auliflama, nós estamos hoje bem sendo instruídos nessa parte para nós estarmos vigiando, principalmente os membros da igreja, todos nós, né, para ver o que nós usamos a nossa internet. Nós usamos para o bem ou nós usamos para o mal? Ou nós usamos para o reino do Senhor ou usamos para a decadência da igreja? Então, isso hoje em dia é pouco pregado nas igrejas, né? E hoje a gente tem que ser instruído nessa forma aí sobre a internet nos tempos modernos em que nós estamos vivendo. Se a igreja é para que o Senhor cresça e nós diminuímos, ou para que, muitos usam também assim forma, olha, para que eu cresça e o Senhor diminua. Sim. Para que eu me apareça mais primeiro do que Jesus. Né, Freitas, que a gente flerta com o pecado muito, né, no nosso dia a dia. E é muito difícil você conseguir, né, dar uma barrada nisso. O tempo que a gente utiliza com a internet, né, e o tempo que a gente utiliza para oração. Né? Se a gente for comparar, é coisa insignificante, né, que a gente usa para orar. E a internet, quantas horas a gente usa por dia? A gente fica até com vergonha, né? E tipo assim, a internet meio que faz parte da nossa vida, do nosso trabalho, e é um desafio, né? E até na igreja tem pessoas que estão no culto ali, mas estão de olho em outra coisa, tá com o celular, e você perde o controle disso, né? Queira ou não, o pessoal fala assim, mas a gente fica no celular, às vezes 1 hora, 1h30 por dia, no telefone, 2 horas no telefone, vamos se dizer. Aí nós olhamos, quanto tempo você tira diante do Senhor? Aí às vezes nós vamos na igreja 1 hora, ficamos 1h30, 1h30 máximo, estourando, para ouvir uma palavra, e às vezes as pessoas se sentem cansativas. E às vezes até próprio dentro da igreja, as pessoas, em vez de prestar atenção no culto, que é o foco, é a palavra, né, para nos fortalecer diariamente, sim, de nós prestarmos um culto ao Senhor, chega na igreja, vai usar o celular.
tira o seu tempo para a internet, mas para o Senhor não. Cadê o tempo? Cadê aquele tempo de oração? Cadê aquele tempo de meditação na palavra? Porque um dia você vai ter que usar a palavra do Senhor para anunciar. E quando você for usar a palavra do Senhor, você vai ter um celular do seu lado para você pesquisar no Google? A palavra tem que estar afiada. Sim. A oração tem que... A unção, a nossa oração tem que estar afiada, não somente nos finais de semana. A nossa oração tem que estar ligada no Senhor diariamente na nossa vida. E falar em afiada, como é que a gente faz para segurar a nossa língua como cristão? É aí que tá, né? É um grande desafio que a gente tem que enfrentar. É um grande desafio da igreja. Meu trabalho hoje, eu trabalho de vendedor, né? Eu sou vendedor e o grande desafio hoje da igreja é nós aprender como Paulo, né? Vigiar primeiro, para depois orar. Sim. Para que não caia em tentação. Então nós cristãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós devemos primeiramente o quê? Vigiar. Para depois nós não cairmos em tentação no nosso coração, né? Isso é o grande desafio hoje dos cristãos que nós temos. Temos que ser testemunha dentro da igreja e também fora da igreja. Não somente dentro da igreja. Eu estou lá no meio da rua hoje, né? Eu estou lá conversando, tal. Aí passa um amigo meu, brinca comigo, me magoa, me chateia. Aí daqui a pouco eu mando ele para aquele lugar. Que testemunho de cristão que eu estou dando. Sim, até mesmo cidadão, né, pastor? Eu vejo que isso está se perdendo, né? Eu acho que a língua... Porque eu gosto tanto de Paulo, porque eu estava na rádio hoje, eu falei muito sobre isso. Eu falei sobre o tema de ontem. Que legal. E a gente esquece que as cartas de Paulo são cartas de ética. Para que pudesse haver uma boa convivência entre os irmãos. Se você perceber, todas as cartas de Paulo eram pautadas nisso, com exceção a carta pessoal a Timóteo e também a carta de Filemão. Mesmo a de Filemão, ainda você percebe que, poxa, recebe o seu escravo novamente, poxa, eu vou pagar, lembra que você me deve também, lembra que um dia você foi perdoado também, né? Levando ele a uma autoconsciência. E eu acho que... acho, né? Não posso nem usar essa palavra, eu tenho visto... Na verdade, é aquilo que o senhor disse. A gente muitas vezes está pensando assim, poxa, importa que Cristo diminua e que eu cresça. E até a fé hoje ela está meio industrializada. Os pregadores hoje estão industrializados. E perdeu o seu temor e o amor, porque eu prego para aparecer ou para criar um movimento, até próprio mutim dentro de uma igreja. E é o que você vê hoje, os grandes pastores, as que estão na grande mídia, você vê eles ensinando os crentes a não serem submissos mais a nada e nem a ninguém, sendo que o próprio Cristo esteve aqui e ensinou você a ser submisso até pagar imposto, né? Então tá tudo errado, ou a Bíblia que está errada, ou os pregadores estão certos e tem um outro evangelho, e as pessoas estão perdendo isso, né, pastor, né, doutor Luiz? E eu acho isso... Sabe, é muito abjeto isso. E as pessoas precisam de quê? De pequenos grupos, de igreja. E eu acho que, mais do que pregação, eu acho que precisa de diálogo dentro das igrejas. Que esse diálogo quase que não ocorre. Esse diálogo, igual a gente está tendo aqui. Poxa, pastor, por que a gente não repensa o evangelho e vamos ensinar a carta de boas convivências? Porque quando você ensina isso, as pessoas... cai o raciocínio. E Freud disse isso, a pessoa só muda, não é porque o outro disse, é porque houve a consciência. E é aquilo que Paulo fala, né, quando vai escrever a igreja de Coríntios, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar-se, pois, o homem a si mesmo, no original, é ter a consciência. Então, se eu tenho a consciência que Cristo morreu na cruz do Calvário, as outras coisas, elas vão sendo consequência da minha própria consciência. Então, se a gente não fazer brotar isso, porque muitas vezes a gente está criando uma igreja dependente tanto da internet e o pastor que está comigo, que ora, que tira o tempo para mim, que me visita, que me ajuda nas minhas mazelas, nos meus erros. Esse pastor é só um pastorzinho, o bom é o que está na internet. Né? E como mudar e como enfrentar isso é difícil, né? Muito. Porque a internet ela deu um poder muito grande, né? Um analfabeto que passa a ser teólogo, né? São pessoas que com o celular na mão, o smartphone na mão, viram políticos, né? Viram... críticos religiosos, né? Dá esse poder, um falso poder. Como que o senhor lidar com isso na fazenda? Porque mesmo na fazenda, porque antigamente tá na fazenda
era quase que isso não existia. Mas hoje, para um cara ir para fazer, a primeira coisa que o cara fala, lá tem luz, lá tem internet, não tem, então eu não vou. Tá assim. Primeira coisa que pergunta. Né? O peão, quando a gente vai contratar, a primeira coisa que pergunta, ele fala de salário. Não. Ele fala assim, tem internet? Tem internet, né? E é difícil. E como lidar com isso? Porque é um mal que a gente tem que enfrentar. Eu acho que o mal da igreja hoje é ensinar ela a estar livre desse evangelho industrializado, porque você tem que pregar um evangelho puro e simples, e ao mesmo tempo você tem que fazer apologia a um evangelho muito lindo, muito bonito, só que partindo no pressuposto que ele é ruim, ele é mau, ele é macabro, ele é industrializado, ele leva as pessoas à competição, e o evangelho, até onde eu vejo, assim, o Novo Testamento eu li 40 vezes, então, poxa, eu não consigo ver alguém se beneficiando do evangelho, a não ser pela entrega, né? A entrega, ela vem, né? O benefício, ele está na entrega e não de ser beneficiado. Ser beneficiado. Então, eu estava até conversando com o nosso irmão Luiz, antes de entrar aqui, ao vivo, aqui nessa programação. Para mim estar aqui hoje, eu pedi ao meu pastor a permissão de mim estar aqui. Né? Não é porque às vezes eu sou presbítero ou pastor. Se submete à autoridade, né? Eu me submito a ele. Eu estou aqui sobre a bênção do meu pastor. Você entendeu? Então, a gente procura sempre andar em obediência à palavra. E hoje em dia, pessoas querem colocar palavras na onde não tem, não quer obedecer mais o líder, na onde é o anjo da igreja. Né? O pastor, ele não está ali na igreja somente por se aparecer e falar assim que ele é o pastor. Ele está ali porque Deus é quem fez o chamado a ele. Sabe uma coisa, para aproveitar o que o Freitas tão bem colocou? De vez em quando não, toda semana eu e o Freitas a gente toma um cafezinho e bate papo, né? E tem sido uma benção esse tempo. E muitas vezes a gente conversa e o Freitas de que como está difícil hoje nas pregações ter uma palavra mais dura, mais incisiva, né? Eu vejo assim que tem uma dificuldade tão grande hoje das pregações. As pregações parece que são mais líquidas, são mais digestíveis, né? Mais prósperas, né? A teoria da prosperidade nós vamos chegar depois, né? Mas parece que tem que ser uma coisa assim de uma fácil digestão. Eu e o Freitas, muitas vezes, a gente fala assim, às vezes a igreja precisa, a pregação precisa nos confrontar também, né? E eu vejo uma dificuldade muito grande nas pregações hoje. Hoje a gente olha para um dos homens mais ganhadores de almas, João Batista. Ele pregava anunciando como? Ovelhinha, vem aqui comigo que eu vou te dar uma carninha nova. Não, ele chamava de raça de víbora. Ele anunciava sem dó, ele anunciava ali o verdadeiro evangelho e o povo vinha em obediência, sabe? Em obediência à palavra. Todos vinham ali, se batizavam, desciam as águas, ele, raça de víbora, e anunciando o verdadeiro evangelho. Sabe, hoje, dependendo da exortação, da palavra que é pregada dentro da igreja, às vezes o teu amigo vai ficar de cara virada com você, ou se você falar sobre um casamento, o teu amigo já tem a terceira, quarta esposa. Ele vai falar assim, o pastor está falando para mim. É para mim. Descobriu. É encomendado. Descobriu o meu erro, minha falha, né? Já foram falar para ele. Já aconteceu isso comigo, já. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês. E às vezes acabar a pregação, acabar o culto, e o irmão chegar em você e falar assim, rapaz, essa palavra foi para mim, alguém falou alguma coisa para o senhor, né? Eu falei, poxa vida, acho que a palavra hoje tem que saber como é pregada dentro da igreja, né? Porque senão, às vezes você perde o amigo, perde o irmão, perde né? o companheiro do seu lado, entendeu? Mas a gente tem que olhar para a verdadeira palavra que é escrita nas Sagradas Escrituras deste livro santo.
não colocando lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse está escrito, ai daquele, no capítulo, se eu não me engano, Apocalipse 22, ai daquele que tirar qualquer palavra deste livro, ai daquele que colocar um tio sequer, um acento sequer a mais nesta palavra. Então nós temos que estarmos aqui em obediência. Eu vejo muitos pastores, claro, graças a Deus, né, a gente está vivendo um tempo novo na nossa igreja. Estamos vivendo um tempo de edificação, né? Qual tem batismo, tem pessoas se achegando aos pés do Senhor, a gente vendo milagres, a gente vendo maravilhas acontecendo, mas claro, tem que ter obediência. Tem que ter obediência. Tem que ter a submissão ao pastor. Tem que ter, porque ele não foi colocado ali em vão. Ele foi colocado ali pelo próprio Senhor. O chamado que Deus escolheu para ele estar ali não foi em vão. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, até esses dias eu brinquei com o meu pastor Cláudio, ele falou assim, rapaz, você tem toda a liberdade em fazer o que você quer. Rapaz, você é o meu braço direito aqui da igreja e tal. Falei, pastor, não tire a autoridade que o senhor tem em cima de mim, pelo amor de Deus. Eu amo a vida do senhor. Né? É isso que eu trato dele. Às vezes eu vou na casa dele, eu tomo café com ele, ele vai na minha casa, a gente se encontra na rua. Isso é gostoso. Esses dias eu e o Freitas, a gente foi convidado para ir na rádio no Outubro Azul, né? Nós fomos convidados para falar sobre o suicídio. Lembra? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, desculpe. Setembro Amarelo, a gente foi convidado. E era uma questão que chamava bem a atenção, né? O número de suicídio no Brasil todo. Né? O suicida vai para o céu? Você me apertou, né? Aí diante da palavra, quem dá a vida é Deus. E quem tira a vida? Quem nos recolhe, vamos dizer assim. Os mais antigos falavam, Deus recolheu o irmão. Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Quem tira a sua própria vida é direcionado por Deus? Não. Mas se eu estou doente, né? Como é que eu vou ter essa consciência? Se você está doente, você morreu? Não, eu estou doente, eu estou com um problema depressivo absurdo. E eu cometo o suicídio, o extremo, né? Eu vejo que eu não tenho consciência daquilo, né? Meu problema é tão grave que eu não tenho consciência da gravidade que eu estou cometendo, né? Do pecado tão grave que é. E aí vem a resposta, né? A cura é o suicídio. Para ele naquele momento de desespero. Então, mas aí a gente não vê por aí. A gente que anuncia o evangelho, a cura maior é o Senhor. Não, eu entendo. Eu digo assim, o que eu me refiro assim, a pessoa tem a consciência, né, do suicídio e a pessoa não tem a consciência, né? Porque ela está num estado tão grave de doença mental. De chegar a um ponto assim, tirar a sua própria vida. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, quem tira a vida, quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Meu ponto de vista é esse. Sim. Você entendeu? Então, existem vários meios hoje, que nem eu falo para vocês hoje. Eu vou entrar aqui no mesmo assunto que você está falando aí, de enfermidade. Sim. Que é o mal do século hoje, é a depressão. A gente estava falando agora num outro podcast, a gente até comentou aí o Freitas. A primeira doença no Brasil são as doenças cardíacas. A segunda são as depressivas. E agora o OMS já falou, né, que se eu não me engano, daqui a 5 anos modifica. A primeira vão ser as depressivas, depois as cardíacas. Vixe. Eu já tive muitos relatos, muitos, não poucos. Eu louvo a Deus de estar andando com pessoas de fé, né? E isso eu posso dizer dentro da minha casa, dentro da minha própria casa. Eu tive uma experiência 9, 10 anos atrás, muito, muito sério, no qual a minha esposa, Juliana, ela tem 41 anos de idade. Eu tenho 42 anos de idade. E há 10 anos atrás, minha esposa passou por um relato muito difícil de enfermidade. Pensa numa pessoa que eu falei assim, poxa, eu me segurei para minha esposa segurou para mim, e a gente ficou, nos casamos ali,
Eu tinha 21 anos, ela tinha 20 anos de idade, né? E a gente sempre ali, né, se protegendo ali, né? Sendo fiel diante do Senhor. E no momento em que nós, 10 anos atrás, nós passamos por um processo que minha esposa, num belo domingo de manhã, acordou com febre muito alta. Eu levei ela para o hospital, chegou ali o médico imediatamente internou ela. E eu estava já na fazenda Santa Marina. 10 anos atrás, eu tinha 3 anos dentro da fazenda, né, pastoreando. E nesse relato, que eu vendo a minha esposa internada, eu fazendo vários exames, eu levei ela para a cidade de São José do Rio Preto, fizemos ali uma ressonância e constatou que no pulmão dela havia vários tumores no pulmão do lado esquerdo. E a saturação dela estava caindo. Nossa. E eu comecei a ficar meio angustiado, entrar num estado meio depressivo. E eu, no meu limite, eu sempre orava e com uma filha de 8 anos de idade. Uma filha de 7 anos, aliás, de idade. E a minha filha, de 7 anos de idade, pegava na minha mão e falava assim: papai, a mamãe vai morrer. E aquilo para um pai desabava. Abala. E eu olhava, eu não tinha força para comer, eu ia para a igreja fazendo Santa Marina, eu chegava e falava: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que voltar, eu tenho que ficar com a minha esposa, eu tenho que cuidar dela. Mas naquele momento de angústia, aquele momento de aflição, eu olhava e falava: meu Deus, será que ninguém está vendo meu sofrimento? Sabe, eu comecei a bater uma depressão no meu coração. E o medo é uma depressão. É medo da perca, né? O medo da perca. E eu levantava de noite, eu levantava à noite, de madrugada, às 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, pegava na mão da minha esposa dando febre, eu pegava na mão dela, e eu falava: Senhor, não tire a minha esposa, não tire. É o meu maior tesouro. Tem muitos que pensam que o maior tesouro é a vida financeira. A maior riqueza do cristão é a família. Preservar a família. E quando eu vi a minha filha, Maria Vitória, hoje ela tem 17 anos de idade, quando eu vi a minha filha, Maria Vitória, ali aos prantos, chorando pela mãe, eu falava: filha, fique em paz. Se você confia no pai, no papai, confie, pai. A mamãe não vai morrer. Eu creio num Deus vivo que nunca vai deixar o papai desamparado e nem o justo mendigar o pão. Eu via que eu tinha que passar aquele processo, porque num período do meu casamento, eu passei um período muito, não conturbado, sabe? Mas um período de algumas ríspidas, sabe? Eu e minha esposa. Aí eu tive que ver com os meus próprios olhos o momento que eu ia perder a minha esposa. Mas naquele momento ali, o Senhor apareceu na minha vida. Aonde nós tínhamos ido em São José do Rio Preto, a gente tinha ido em Auliflama, e faltava o último médico, um dos últimos, né? Que era o Dr. Zanata, da cidade de Araçatuba, especialista em pulmão. E eu já não tinha forças para nada. Chegou um belo dia, num domingo, eu cheguei, nem sentei no púlpito, não sentei, eu fiquei lá embaixo, no banco. Fiquei quietinho, era um dia de Santa Ceia. E chegou um irmão, velhinho, entre aspas, pregou a palavra e desceu do púlpito, acabou a palavra e veio e me abraçou. E eu tinha comentado com o pastor Israel que eu queria conversar com o conselho após o culto. Eu queria conversar com o conselho, porque eu já estava no meu limite. Eu já não aguentava, não tinha forças mais para tocar nada. O meu psicológico estava muito abalado. Eu falei: como que eu vou chegar na igreja, minha esposa, dessa forma? E naquele momento, o Senhor, Ele sempre vai usar para nos incentivar. Naquele momento, Deus usou aquele senhorzinho, que eu não lembro o nome dele mais. Ele abraçou eu e falou assim: irmão, uma coisa eu falo para você. Não entregue o trabalho que você tem naquela fazenda. Porque hoje, nesse domingo,
eu estou ordenando anjos ao teu respeito dentro da tua casa. Olha só que maravilha. Aí eu olho assim para ele, dentro do olhar dele, eu falo: olha, irmão, eu creio que hoje ainda o Senhor está fazendo a obra dentro da minha casa, que eu não tenho mais forças para prosseguir. E acabou o culto, o pastor Zé chegou em mim e falei: pastor, me dê mais 15 dias, depois eu venho conversar com o senhor novamente. Mas a minha mente, dentro do meu coração, eu ia entregar os trabalhos da Fazenda Santa Marina. E eu falei: então, poxa, o senhor falou que está ordenando anjos ao meu respeito dentro da minha casa. E naquele momento, eu fui para minha casa, cheguei em casa, jantei com a minha esposa e nós fomos dormir. E no outro dia, às 10 horas da manhã, nós tínhamos médico da cidade de Araçatuba. E naquela noite, a minha esposa dormiu a noite inteira, sem dar febre, sem roncar, sem gemer. Minha filhinha do lado dela, a minha maior riqueza que eu tenho na minha vida, minha família. Minha família. Às vezes eu estou num lugar, tem amigos, tem tudo na minha volta. Mas a minha esposa, minhas filhas, é o que Deus me deu para cuidar. Eu tenho que cuidar até o fim da minha vida. Até o fim da minha jornada. Eu aprendi uma coisa: a pastorear primeiro dentro da minha casa. Para mim depois pastorear almas. Pastorear pessoas. Eu tenho que ser líder primeiramente dentro da minha casa. E quando foi na segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós estávamos chegando em Araçatuba. A minha esposa dormiu a noite inteira, foi uma benção, glória a Deus. Nós fomos para Araçatuba, chegou ali, o médico pegou uns exames de São José do Rio Preto, falou: tratamento vai ser muito árduo. Meu coração já... Ele falou: mas vamos medir a saturação dela. Na hora que mediu a saturação dos 2 pulmões, estavam os 2 pulmões... que em São José do Rio Preto tinha dado uma saturação bem baixa no pulmão esquerdo. E quando ele foi medir a saturação dos 2 pulmões, deu 99,9% de saturação, os 2 pulmões, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aí ele falou assim: mas como isso aconteceu? Eu vou ter que fazer uma ressonância. Eu falei: pois não, doutor, pode fazer. Ela está grávida? Não está grávida não, doutor. Pode fazer a ressonância. E no momento em que foi fazer a ressonância novamente, aconteceu um fato até interessante. Eu falei: doutor, eu sei que a ressonância é cara e eu gastei tanto dinheiro esses dias na enfermidade da minha esposa, eu não tenho. Ele falou assim: não, fique em paz. Um doutor japonês o filho dele ganhou agora de prefeito de Araçatuba, né, Zanata. Fique em paz, eu vou dar essa ressonância para você. E a hora que ele jogou a minha esposa dentro da máquina para fazer a ressonância, ele chamou: esposo, vem aqui. Quando eu olhei naquela televisão, eu vi a grandeza do nosso Deus sobre a nossa vida. Aí eu vejo como é agradável, como é honroso servir a Deus. Aí naquele momento eu olhei para os céus e joelhei dentro da clínica dele e agradeci ao Senhor naquele momento. Ele comentou comigo, ele falou assim: tem 2 hipóteses. Ou foi o remédio que ela tomou que é muito forte, ou eu tenho a segunda hipótese, ou foi Jesus que curou a tua esposa. Eu falei: olha, doutor, eu vou pela segunda hipótese. Foi Jesus que curou a minha esposa e hoje ela está comigo. Nós fomos embora normal para nossa casa, a maior alegria do nosso coração ver a minha esposa curada. Opa, acabou a prova. Não. Como é que foi o casamento depois? O casamento depois parece que foi uma nova lua de mel. Maravilha. Foi um renovo na nossa vida. Foi um realinhamento essa doença? Foi um realinhamento. Onde a minha esposa estava enferma, nós temos hoje 21 anos de casado. Aí quando foi na terça-feira de manhã, ela acordou vomitando e tal. Eu falei: meu Deus, ela, amor do céu, eu acordei numa virose. Eu falei: não, virose não, amor. Pega esse dinheiro aqui, vai até na clínica, faz o teste de gravidez, você vai estar grávida. Ela olhou: não posso. Eu falei: não pode, mas você está grávida. Aí ela foi, fez um exame, quando foi meio-dia, a minha filha de 7 anos ligou para mim: papai, a mamãe está grávida. Mal ela sabia.
que a mamãe tinha passado por mais de 10 raio-x, com 3 ressonâncias, um monte de exame. Aí nós fomos até o médico, o ginecologista, e falou assim, olha, infelizmente eu tenho que dar essa notícia para vocês. É um menino que está vindo aí, ele vai nascer todo defeituoso. Por esse monte de exame que você fez, você está de 3 meses grávida. Nossa. Aí eu falei, não, mas tudo que Deus faz, Ele faz por completo e nada pela metade. Deus é Deus, eu sirvo Ele. Ele falou para mim que estava cuidando, naquele dia, tinha ordenado os anjos dentro da minha casa. Isso eu tenho relato dentro da minha casa. Eu falei, eu prego um Jesus vivo. Um Jesus que lá atrás ressuscitou morto, fez paralítico andar, fez vários milagres. Ele não é obrigado a me dar. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Essa criança, eu tenho certeza, foi imperfeita. Passou mais 3 meses, nós fomos fazer a morfológica dela na cidade de Andeara. E quando nós fomos fazer a morfológica lá na cidade de Andeara, quando o médico passou aquele aparelho na barriga da minha esposa, era um menino, né? O médico tinha falado. Mas eu não indagava o sexo. Eu indagava nada, eu só falava que ia vir tudo perfeito. E quando passou ali o aparelho morfológico para fazer na barriga da minha esposa, ele falou assim, olha, que menina linda, que criança linda, como vai se chamar essa criança? Eu falei, vai se chamar Esther. A menina que traz alegria para minha casa até hoje. Oh, maravilha. Que benção. Ela tem 9 anos de idade. A minha família, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor de coração, de gratidão. Sabe, eu não tenho dinheiro, aquela coiseira, aquela fama, sabe? Mas eu tenho um Deus rico, poderoso, que é famoso até hoje e tem me dado saúde para mim pregar a palavra dele. E eu prego não por interesse, eu prego por gratidão. Eu não sirvo a Deus apenas por estar lá de obrigação. Eu sirvo a Ele com gratidão. Nesses decorrer de 13 anos dentro dessa fazenda e nesses 24 anos dentro da Igreja Presbiteriana Renovada de Auliflama, eu olho para a nave da igreja e eu falo, Senhor, eu tenho gratidão pela vida do teu povo aqui nesse templo. Olha só, maravilha. Nós temos que ter gratidão. Nós temos que ter gratidão pela esposa, pelos filhos, por tudo. Porque na hora da luta, na hora da provação, quem está do nosso lado? É a nossa família. É os nossos amigos. Então, hoje, o mal do século, hoje, nós vemos aí tantas maldades. Nós vemos aí na política em que nós vivemos. Sabe, nós olhamos por... Não quero aqui nem citar política, sabe? Porque quando eu olho na área política, me dá ânsia, sabe? Porque eu não gosto de política. Mas até falando um pouco sobre política, né? Eu tenho que falar. Eu vejo que essa polarização que ficou no Brasil, né? Depois do governo, um pouco antes até do governo Bolsonaro, e até hoje, né, o Brasil ficou dividido, né, em esquerda e direita, Lula, Bolsonaro. E isso tem entrado muito nas nossas igrejas, né, a política, né? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão orientando o pessoal de vocês? Eu vejo também cada vez mais pastores se candidatando aí, né? Sim, aos cargos de forma muito aguda, né? Tem um pastor midiático aí que é diariamente falando sobre isso, né? Sim. De uma forma extremamente contundente. Como é que vocês estão conversando com os irmãos de vocês? Olha, a respeito de política, hoje em dia, que nem até na última eleição que tivemos aí para prefeito, né, o próprio pastor nosso nos orientou, né? E nós temos um grupo na igreja, nos orientou a não nos envolver com política dentro da igreja, porque dentro da igreja é para pregar a palavra do Senhor e orientar o povo a ir para o céu. Né? Mas nós vemos o atual cenário político hoje, né? Às vezes nós olhamos meio que uns puxando para a esquerda,
outros puxando para a direita, né? Claro que eu sou conservador, né? Eu sou da direita, né? E eu prego em favor da família, né? Eu prego e vou prezar isso na minha vida até o Senhor me dar saúde, eu estiver sobre essa terra, eu vou pregar sobre a família, eu vou pregar os princípios da família, né? Algo que às vezes nós olhamos para aí hoje em dia normal. Hoje as pessoas falam assim sobre a esquerda, sobre isso, sobre aquilo, sobre, vamos dizer, muitos pregando sobre aborto, ou que pode abortar, ou que pode abortar, outros que pode roubar ou não pode roubar, né? Mas eu prego sobre, às vezes, que eu toco muito poucos de política dentro da igreja, eu prezo a família. Eu falo, irmãos, eu gosto muito que os irmãos prezam a família, né? Aquele partido que sempre vai preservar o ato familiar, né? Que é o pai e a mãe sentar ali na mesa e poder participar de uma mesa junto com a sua família. E falando em família, como a gente conduzir um bom casamento? Que dica que daria para a gente preservar e para a gente continuar aí um bom casamento no nosso dia a dia? O bom casamento, eu falo, ambas partes, que nem eu tenho, a minha esposa, eu sou casado faz 21 anos, vou fazer 22 anos agora, dia 14 de fevereiro, né, do ano que vem, né, claro, que fevereiro esse ano já não tem mais. Então, eu vou fazer 22 anos. Eu prezo a minha família, na onde que eu vou, eu levo sempre a minha esposa. Hoje ela não está aqui comigo, porque hoje ela está com minha filha, ela vai na escola e ela sai 9h15 da noite, né, do horário de São Paulo, e quando ela sai, a minha esposa sempre vai buscar ela na escola. A gente mora perto da escola em torno de 5 quarteirões, né, e ela sempre busca e leva minha filha na escola. E eu e minha esposa, eu posso dizer sobre o meu casamento, né? A gente teve que passar por esse processo que eu acabei de falar aqui. Dá uma dica para os nossos casamentos. Muito, né? Eu tenho certeza que você é casado, né? Também? Você é casado, né? Não. Não? Olha, você tem filhos. Tem um filho. Um filho. Eu tenho certeza que você quer ser o espelho para o seu filho, né? Eu também quero ser o espelho para o meu filho, para o meu casamento não ter manchas, né? E para que não ter manchas? Para mim não tropeçar, para mim não mostrar para as minhas filhas. Mas como é que eu me protejo desses tropeços aí do dia a dia, né? Porque as tentações são muitas, né, Freitas? São tentações baseadas em egos. Não é só a tentação de, poxa, aquele cara é bonito e eu tenho um homem dentro de casa que não tem uma estética daquilo que hoje a mídia oferece, o cara olha para a mulher e também pensa da mesma forma, nossa, que mulher linda e tal, até porque já está acostumada com a sua, mas isso é meio que trivial, mas aquilo que eu acho que é a essência que falta é você saber lidar com os egos dentro de casa, né? A última palavra é minha, coisas... poxa, se ele não fez isso comigo, eu também não vou fazer com ele, não vou retribuir. São pequenas picuinhas que vão gerando grandes problemas. E eu acho que a maior dificuldade de um casal, eu acho que é isso. Você lidar com pequenas coisas no dia a dia que elas vão se tornando meio como fazer enriquecer urânio. Eu vejo esse casamento, é verdade. O casamento hoje ele não pode virar rotina, né? Você olhar para a tua esposa e virar rotina todos os dias, você sair e passar as ordens para dentro da casa, o que ela tem que fazer ou deixa de fazer. O casamento é um casamento porque você virou uma só carne, você tem que andar com a tua esposa, passear com ela, tem que ter o seu lazer com a tua família. Eu sempre prezo isso, todos os finais de semana, eu sempre falo para minha esposa, eu falo, olha, eu gosto muito de passear, a gente vai dar uma volta, e você e minhas filhas, a gente vai comer um lanche. Está faltando o posicionamento de nós, homens, parece que os homens agora não estão se posicionando, parece que quem está se posicionando são as mulheres. São, né? As mulheres, porque hoje em dia os homens, alguns, não todos, né? Alguns homens hoje, que a gente tira
assim, muito pelo dinheiro, corre-corre do dia a dia, né? Olha, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar. E às vezes deixa o dinheiro em primeiro plano e deixa a família em segundo plano. Mas eu vejo em atitude, sabe? Não é só o correr no dia a dia atrás de dinheiro, que eu acho que é a obrigação do homem, né? Não, eu não, porque nós somos o provedor da casa, né? Mas eu vejo atitudes dentro da casa, né? Você chega dentro da tua casa, você não tem atitudes de homem, de liderança. Passa isso para as mulheres. É o que a gente tem visto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Que nem... A gente está, como é que eu vou dizer? A gente está passando essa obrigação que foi dada a nós como homens para as mulheres, né? Isso, então, eu tenho 2 filhas, a Maria Vitória e a Esther. Eu falo para minhas filhas, quando eu falo sim, sim. Quando eu falo não, eu não volto atrás com a minha palavra. E eu não quero que as minhas filhas olhem para mim como um pai soldado que tem que bater continência toda hora. Eu quero brincar com elas. Todas as minhas filhas têm liberdade, vem, senta no meu colo, me beija, me abraça. Pai, vai com Deus. Na hora de dormir, todos os dias na minha casa. Antes da gente ir para o nosso leito dormir, nós pegamos na nossa mão, nós 4, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, nós fazemos um período de oração. Eu não posso somente orar na igreja para as pessoas. Eu tenho, que nem eu falei aqui já, eu tenho que pastorear dentro da minha casa também. Sem dúvida. Tenho que ser aquele líder que eu sou dentro da igreja, eu tenho que ser muito mais líder dentro da minha casa. Porque eu tenho que pastorear a minha casa primeiro. Não sendo aquele pai, aquele esposo... Ditador. Não, eu brinco com a minha esposa. Brinco. Mas se eu falar assim, vocês não brigam? Não tem aquela discussãozinha? Que casal que não tem? Me fala. Uma coisinha de errado que deu ali. Mas nunca deixar que a ira vai para o seu leito de dormir. Antes de dormir, vai com o seu cônjuge e entra-se num bom senso entre os dois. Esse dia eu vi um pastor falar eu achei perfeito, que ele falou uma coisa tão básica, tão simples, mas eu achei perfeito. Ele falou assim, os pais, né, não são amigos de filho. Pai é pai, amigo é amigo. Amigo é amigo. Tem essa diferença, porque mistura muito, né? Eu sempre eu tenho esse ditado comigo, desde quando sou pai, há 17 anos eu tenho esse privilégio de ser pai. Eu olho para minha filha mais velha, ela prestou o Enem agora domingo passado, e eu falei, filha, o que você decidir na tua faculdade, o pai vai apoiar, né? Mas aquilo que eu falar não é não. Mas a faculdade dela, eu prefiro que ela escolha, né? O que ela deseja fazer. A gente tem que orientar só, tem que só orientar, mas dentro da minha casa, minhas filhas até hoje, eu nunca precisei pegar uma vara, né? E isso é bíblico, né? Quando o filho sai da linhada, dá uma corrigida, pega uma varinha, né? Às vezes o pai nem dá tempo de ungir a vara, né? Vai lá e chaca. Mas graças a Deus, eu nunca precisei pegar um chinelo, uma vara, nada para bater nenhuma das minhas 2 filhas. É sempre não ou sim. E sempre elas têm me obedecido. Nunca precisei. E eu falo para minha esposa, dentro da minha casa, e quando a gente está conversando ou alguma discussãozinha que a gente tiver, os vizinhos não precisam escutar o que a gente está falando. Aquele que eu já passei em frente de casas, né, de marido e mulher tá discutindo, que o vizinho lá da esquina tá ouvindo o que a pessoa tá discutindo aqui dentro de casa. E o exemplo do casal, não, onde que fica? Sim. Não é verdade? Então, dentro da nossa casa tem que ter o limite, sabe? Mas eu falo sempre à minha esposa, eu falei, quando eu vim para cá... que é você impor limite para uma geração sem limite, né? Sem limite. É um desafio muito grande isso, né? Não, hoje a gente vê uma geração que está chegando aí agora, e a gente olha, fala, Senhor, tem misericórdia, como que vai ser a igreja do Senhor daqui 10 anos? Nós recebemos, semana passada, um diretor de escola, ele falando para nós não tem limite mais dentro das escolas, né? Ele comentando com a gente, né? Eu fui buscar minha filha na escola esses dias, eu fiquei abismado, sabe? De ver
um aluno lá se debatendo com a professora de uma forma horrenha, sabe? Eu fiquei assim, assustado com aquilo. Falei, poxa, na minha época, não é longe, eu tenho 42 anos, né? Passo na minha época, quer dizer que eu sou velho? Não sou velho. 42 anos eu tenho de idade. Você entendeu? Na minha época era tudo sim, senhor, senhora, tal. Eu obedecia. Entrava a diretora na sala de aula e te levantava. Ficava em silêncio. Tinha medo da diretora. Chegava naquela secretaria, já sossegava, né? Até o final da aula. Chegava naquela semana de 7 de setembro, os alunos iam cantar o hino nacional. Hoje você não vê mais isso nas escolas. Patriotismo, né? Que tinha, né? Eu lembro, a gente cantava o hino nacional toda quinta-feira, o hino do estado. Toda quinta-feira. Era sagrado. Na FUNLEC. Não tinha como você escapar. Era tão legal, né? Era muito bacana. Isso vai se perdendo, né? É porque também hoje, você tem uma lei hoje, né, pastor? É uma lei que dá direito a quem não sabe nem o que é isso, né? Tá dando uma liberdade para quem não sabe nem o que é liberdade. Então, é um pouco que também é aquele Paulo Freire também, ele meio que aculturou esse ensinamento, né, do autoconhecimento. Você tem um autoconhecimento a partir do momento que você tem consciência, 18, 20, 25 anos. Às vezes a gente com 40 não sabe decidir alguma coisa, né? Precisa ser auxiliado. Como que uma criança de 12, 14 anos decide por ela, sendo que ela nem conhece a vida ainda? Então estão dando esse poder para eles e eles estão achando que são o dono da razão, né? E o efeito colateral tá dando aí. São crianças que não respeitam pais, que estão batendo em pais, crianças que estão perdendo o limite, né? Chega na escola a hora que quer, sai a hora que quer, estão ameaçando professores em sala de aula, ameaçando os próprios pais, ameaçando os avós. Por quê? Porque é uma sociedade sem limite. A gente, quando não tem limite, a gente se autodestrói. Tanto é, se eu, como cidadão, não tenho limite, a polícia militar vai me guardar. Isso. Né? Aí uma criança não, ela pode fazer tudo, afinal de contas ela é só uma criança. Então é uma lei que vai gerando adultos inconsequentes. Eu lembro tanto que eu tinha os meus 7 anos de idade, o meu pai, eu chorava, falava para ele, pai, me chama eu para ir pro curral. Meu pai trabalhava na fazenda, me chama eu para ir pro curral com o senhor. Sabe, eu tinha esse prazer de estar junto do meu pai, estar trabalhando junto com ele, sabe? Hoje a gente vê uma geração, parece que só pode trabalhar dos 18 anos para cima, 16 anos, eu não sei, e se for de menor é perigoso o conselho tutelar ir até a casa. Então parece que é o conselho tutelar, a escola que quer educar os filhos, não é os pais mais. Você entendeu? Muitas vezes também os pais terceirizam isso. Terceirizam isso para a escola. Para o pastor, para o professor, né? Para todo mundo. Aí qualquer coisa chama o pastor na casa, né? Pastor, vai lá orar para meu filho, que meu filho está dando trabalho. Ué, cadê a autoridade dos pais? Tão verdade isso que cada vez mais cedo estão dando celular para os filhos. Eu vejo aí, né? Pai dando celular com as crianças que têm 4, 5, 6 anos de idade, dando celular. Eu tentei segurar o meu o máximo possível. Acho que vai com 12 ou 13 anos que eu dei celular para o meu filho. Dei não, né? Minha sogra deu. Eu por mim, ainda segurava mais um pouco, né? Não, mas é isso daí, gente. Para mim... Como é que faz para segurar essa molecada na igreja? A Bíblia sempre ela vai nos orientar, né? Para os pais. Né? Ensina teu filho no caminho que deve andar, para que no dia de amanhã ele não desvie e vai para o mundo do mal. Mas... nós olhamos tudo isso, que nem acho que foi você que falou que os pais estão querendo terceirizar a responsabilidade deles ou para o pastor ou para o professor. Isso não é assim. Os pais, eles foram feitos para educar os seus filhos, para ensinar os teus filhos no caminho que deve andar, educando, levando, dando uma profissão para os seus filhos, ensinando o caminho correto que deve andar, para que amanhã ou depois não roube, não desvie para o mundo pecaminoso, né? Hoje em dia, a igreja lá nossa hoje, ela pega muito nisso, a gente faz uma escolinha de crianças, né? E a gente vai cativando as crianças de pequena a permanecer na igreja. Mas essa é a parte fácil que eu vejo em todas as igrejas. Quando é pequenininha, é muito fácil de levar. O problema é depois dos 12, 13 anos, ali que é o problema. Pela minha constatação que eu vejo, não sei se o Freitas concorda comigo,
mas com 12, 13 anos sai da igreja, depois adulto retorna, né? Retorna. A grande maioria retorna. A grande maioria retorna para os caminhos do Senhor. Assim, eu nunca forcei a minha filha mais velha a nada. Nunca. Eu falei, filha, o dia que você sentir de batizar, você vai e batiza, né? Tranquilo, eu nunca vou te orientar nessa parte, eu sempre vou te orientar no caminho que deve andar. É os caminhos do Senhor, né? Agora, a decisão cabe a você. Sim. Né? Cabe a você. Hoje ela tem 17 anos. E quando ela fez 13 anos, ela me procurou, pai, eu quero batizar, pai, eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar, e o meu desejo é que o Senhor me batize. Eu falei, meu Deus, que honra para um pai. Sem dúvida. E hoje ela tem 17 anos, eu vejo a menina temente a Deus que Amém. eu tenho dentro da minha casa. Eu vejo, o nosso irmão Paulo conhece, a minha filha que eu tenho, eu olho assim e falo, meu Deus, que menina temente a Deus e conhecedora da palavra. Louva a Deus na igreja, sabe? Amanhã, depois, ela vai entrar na faculdade. Ela vai entrar. Mas pelo temor que ela tem em Deus, eu tenho certeza, e eu profetizo isso na vida das minhas filhas todos os dias, que vão permanecer na graça do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem... a gente faz um ping-pong no finalzinho. Nós estamos encaminhando para o final e eu queria aproveitar e fazer esse ping-pong com você também. Então, são perguntas rápidas e respostas rápidas. Pode ser? Vamos lá. Nós conseguimos, né? Opa. Com certeza. Um livro, não vale a Bíblia. Não vale a Bíblia? Não, um livro. Um livro. O livro que eu mais eu gosto de ler é a Bíblia. Não existe outro livro a não ser a Bíblia, a Sagrada Escritura. Mas de algum pastor que você goste, que você recomende? Não teve outro. Não me recordo bem, a não ser a palavra do Senhor, que eu gosto muito de ler. Eu leio praticamente todos os dias, né? Uma música? Cassiane. Da Cassiane. Um pastor de referência? Israel. Pastor Israel Firmino da Silva. Uma passagem na Bíblia? E ali dos seus olhos não haverá... os Salmos 46 que me tem tocado muito, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no momento da minha angústia. Isso me tocou muito lá atrás. Um sonho? Conhecer o céu. Um lugar que tenha vontade de conhecer, aqui no Brasil, fora do Brasil? Tenho vontade de conhecer praia. Praia? Praia. Olha Normal. só. Família? Tudo. Deus? Maior. Freitas, por favor. Não vai fazer de... Desculpe, verdade, né? Jandecir por Jandecir. Jandecir por Jandecir. Jandecir por Jandecir, continuo sendo Jandecir. A mesma pessoa de sempre, servo do Senhor, e pretendo estar assim até o último dia da minha vida, servindo a esse Deus vivo. Joia. Pastor João Decir, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali agora e deixasse um legado, deixasse um conselho para quem você, para essa geração ou para a sociedade de modo geral, para os jovens, e olhando para ela, você desse um conselho, para esse conselho vai ficar marcado aí, vai ficar registrado no Store Podcast. Amém. Esse conselho que eu dou para essa juventude de hoje: não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, diante do Senhor. Na minha juventude eu pensei que eu ia servir a Deus somente na minha velhice, mas aos 17 anos de idade o Senhor me resgatou e hoje eu estou aqui pregando este evangelho genuíno, este evangelho verdadeiro e puro para a nossa vida, para que nossos dias venham se prolongar sobre esta terra. Honra teu pai e tua mãe, é um mandamento do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor João Decir, o que é a vida?
A vida, ela foi feita para se viver, não de qualquer maneira, mas servindo a Deus de todo o nosso coração. Nós viemos na Terra com um propósito. Jandecir, o que é a vida? O que é a vida? A vida, ela foram feitas de várias escolhas para se viver no caminho do bem ou do caminho do mal. E quando você escolhe o melhor caminho, você vai ser mais do que vencedor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Jandecir, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, ter viajado aí algumas horas para estar com a gente. A gente se sente muito honrado ter o senhor aqui com a gente. Foi toda nossa, né? Tá? E também o nosso irmão Paulo Henrique, muito obrigado, tá? Pelo carinho, pela disponibilidade também de ter saído do seu lar depois de um dia de cansativo para estar aqui nos ajudando e abrilhantando esse pequeno projeto que eu acredito que estamos aí caminhando para um caminho bacana, legal, que amanhã ou depois, quem sabe lá no Fama vai estar todo mundo ligado com a gente aqui. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. Lembrando você que está nos ouvindo, não esqueça de fazer a sua inscrição, se inscrever no nosso canal no YouTube, também seguir lá na página do Instagram, Store_Podcast. Lembrando também que você pode compartilhar, lembrando que você pode ajudar esse canal a crescer, nós dependemos de você e tá a 3 cliques de você, 3 cliques você se inscreve, mais um clique você ativa os sininhos e mais um clique você compartilha. Então, o nosso sucesso está a 3 cliques de você. E dê um like, né? E dê aquele like, né? E, olha, temos grandes parceiros que estão nos ajudando também a desenvolver esse projeto. É a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta. Ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. Tem o Super Vale, o varejo ou atacado é aqui. Tem o doutor Ademir Cruvinel, advogado, nos ajudando também nesse projeto. Temos a Celeiro, a Casa do Cowboy, também a Semeplan Genética e a ATF, sêmen, corte e leite das maiores centrais do mundo. Também a Rurares ali com o César, compra e venda de imóveis rurais e urbanos também que nos ajuda. Tem ali a farmácia do Adeildo, a União Farma, sua saúde em primeiro lugar. Vai ter um Lisandro também nos ajudando também com a Academia Atlética e também o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, ali do nosso amigo Linauer, e também o Paulo Coelho com rações, sal mineral, proteinado e herbicida. Também com a gente o Autoposto Central e o TRR Vale Diesel ali com o Carlinhos. Com o Carlinhos, grande Carlinhos. Vamos trazê-lo aqui, tem muita coisa para contar para a gente. Ele vai estar aí. Olha, bacana. Viu, Carlinhos? Vamos participar aqui. A gente vai agendar você. Companheirão nosso. E, olha, lembrando você que você está ouvindo o podcast, está gostando. Lembra desse pessoal, na hora que você precisando de uma calça, vai na Celeiro, está precisando de ATF, de sêmen, de corte, É tanta coisa que a Semeplan tem que eu nem sei de tanta coisa assim. Mas você que é do ramo rural, vai lá. Um dia eu vou ter que entrevistar você pra você explicar esses negócios pra gente, né? Sim. E também você tá querendo comprar casa, fazenda, procura o César lá na Rurales. Olha, ele tem casas boas, pra você negociar legal, com segurança. Já negociei lá com segurança, é muito bacana. Fazendas também, quer comprar fazenda, procura ali o César, gente séria, vai ajudar você a fazer um negócio sério, rentável e lucrativo para você. Você que também precisando fazer exame, vai lá, o Linauer tá lá te esperando com uma grande equipe. Essa seca que enfrentou, né? Quem sabe você não tinha nem lugar de comprar ração. Agora você tem lá no Paulo Coelho, rações, sal mineral, proteinado. Proteinado é bom demais para gado, né? Demais. E ele é a pessoa que vai na fazenda, que se interessa, que ajuda muito o produtor rural. Uma coisa para você que está nos assistindo aí, ó, não deixe de vir aqui no Freitas, o Barbieri, o meu barbeiro. Hoje a gente teve o prazer de estar com o padre aqui, está todo moderno, hein? Tudo moderno, jovem, né? Chegamos aqui, estamos mudando ele devagarzinho. E é isso aí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês. Em breve contaremos também a sua história aqui no Store Podcast. Fique com Deus e um grande abraço.